Boa tarde, boa noite quase, né? Que bom estarmos aqui nessa continuidade do nosso congresso virtual, nosso segundo congresso virtual. E eu sou Anne Caroli, sou procuradora do município de São Luís, atualmente sou diretora da Associação Nacional, trabalho na Procuradoria Fiscal do município, então estou ansiosa para ouvir. Vamos ouvir o doutor João Alves, né, na nossa palestra Desinteligência na Tributação da Folha de Salários, Inovação, Desafios e Oportunidades. E quem é o nosso doutor João? Além de simpático, estávamos conversando há pouco, ele é procurador do município de Arapiraca, em Alagoas, nossa bela Alagoas, advogado tributarista há 15 anos, sócio fundador da Alves de Mello Advogados, professor do curso de pós-graduação em Planejamento Tributário da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, professor do curso de especialização em Direito Tributário da Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, professor seminarista do curso de especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, instrutor de Direito Tributário e Financeiro da Escola de Administração Fazendária, SAF, Ministério da Fazenda, graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa, na Itália, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, membro da International Fiscal Association, membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro, da Associação Brasileira de Direito Processual e da Associação dos Procuradores do Município do Estado de Alagoas, e eu vou só complementar por minha conta da Associação dos Procuradores Municipais. Existe. Doutor João, é um prazer e a palavra é sua. Eu realmente estou ansiosa para ouvi-lo. Doutora, primeiramente, queria agradecer a sua simpatia e, mais do que agradecer a sua simpatia, queria agradecer o seu legado na NPM. Para quem não sabe, a doutora Anne Caroli foi a vice-presidente da gestão passada. São pessoas como ela que fazem o nosso dia a dia ser melhor. Eu sempre digo que de nada adianta você ser um excelente advogado se você não tem uma ordem forte. Isso vale também para a nossa carreira. De nada adianta você ser um formidável procurador do município se você não valoriza a sua carreira. E mais do que valorizar, você não dar a sua contribuição. Acho aqui que a gente tem que se entregar e nós sabemos que estamos numa fase de desenvolvimento. É uma carreira magnífica, uma carreira que abraça o Brasil todo, esse continente, esse país-continente. E, infelizmente, alguns colegas só fazem reclamar, ficam na arquibancada, né? Vai a NPM, mas não vai, entra no campo para jogar o jogo dificílimo que é defender a nossa carreira, empunhar a nossa bandeira. Doutora, muito obrigado por tudo. Queria também aqui começar os agradecimentos com o time dos incansáveis, do presidente, doutor Gustavo Machado, meu conterrâneo de Recife, doutora Lília Azevedo, que teve um falecimento na família no meio desses dias tristes. Queria também aqui saudar a super eficiente doutora Thaisa Sintra, que há meses vem aqui num esforço gigantesco para tornar isso possível. Hoje, para quem assiste, não sabe o problema que é organizar um evento dessa magnitude. E aqui também queria registrar a participação da comunicação de Carol Dutra, que também, de uma forma muito simpática, conduz os trabalhos e pacientemente a coleta das informações e tudo mais, para que a comunicação seja mais eficiente. Queria aproveitar também, doutora, eu queria falar da minha terra, da minha associação da Promal. Queria saudar aqui a Promal, querida Promal, a vanguardista, na pessoa do seu atual presidente, o seu conterrâneo, doutor Vitor Silva, e também dos presidentes passados, doutor Bernardo,
Diego, Carla, Tiago, pessoas que vêm colocando a Promal realmente uma posição de destaque na defesa, às vezes ferrenha, da nossa bandeira, da nossa carreira. E também não posso deixar de saudar a minha procuradoria, a procuradoria do município de Arapiraca, na pessoa do meu chefe, do meu coordenador, o doutor Luiz Roberto, diz que é importante você saudar o chefe, e também o incansável diretor da dívida de Arapiraca, o doutor Lucas Araújo. E após tudo isso, eu queria pedir a sua autorização para compartilhar a minha apresentação, saber se está tudo certo, se ela está na tela. Doutora, você consegue me confirmar? Pronto, ok. Bem, a minha ideia nesses minutos que se seguem é trazer uma proposta diferente. Eu tive também a oportunidade e a honra de conversar no congresso do ano passado. No ano passado eu falei sobre ISS e novas tecnologias, na ideia de a gente conversar sobre o futuro. E depois, refletindo no congresso este ano, eu percebi que o interesse imediato e a aplicação imediata do que eu estava conversando era para poucos municípios. Municípios que tenham uma grande demanda de serviços tecnológicos. E eu decidi apresentar aqui uma utilidade para todos os municípios. Todos os municípios vão enfrentar desinteligência na tributação da folha. E aqui já ressalvo a ideia da palavra. Claro que no mundo digital a gente tem que entender um pouco de marketing, e achei que seria melhor usar a palavra desinteligência do que dissenso. Alguns colegas, sempre nós temos colegas espirituosos, disseram, vou falar sobre burrices, de inteligência como burrice. Não vou falar sobre burrice aqui. Vou falar sobre dissenso, em outro sentido da palavra desinteligência. E, claro, os municípios maiores, eles vão ter capacidade de investimento e treinamento para evitar uma boa parte desses problemas. Mas eu quero falar aqui para os municípios médios e menores, porque eu tenho certeza que eles vão ter problemas. Acho que alguns aqui que eu vou listar. Bem, eu acho que é de bom tom, quando você inicia uma palestra, você apresentar o roteiro, né? Eu poderia dizer que são 3 partes: inovação, desafio e oportunidade, mas ficaria muito genérico, né? Então, eu posso dizer que o meu caminho será, primeiro, apresentar os novos horizontes da tributação da folha de pagamento, a partir de um novo sistema de declaração dos créditos tributários, chamado E-Social, que é muito mais do que uma declaração de Constituição. Depois, para colocar todo mundo na mesma página, eu vou falar sobre alinhamento dos conceitos, rapidamente. Depois, também, rapidamente, eu falo sobre os tributos, sobre a folha de pagamento, indico alguns cuidados para que os nossos colegas possam amanhã ligar para alguns órgãos e tentar tomar esses cuidados nas suas procuradorias, e depois faço conclusões e convites. E lembrando aqui que é uma ideia, isso aqui não é uma aula, é um seminário, a ideia é semear. Eu quero aqui ficar analisando estruturas, detalhes e nem filigranas da tributação. Quero apenas jogar ideias e a partir de uma inovação. E para conseguir explicar bem a inovação, isso aqui não é algo da Receita Federal, é um gráfico que eu mesmo elaborei a partir dos dados divulgados pela Receita Federal. Em razão da Covid, ela não divulgou os dados de 2020, a referência do gráfico é a 2019, mas para conseguir entender bem qual é a força da inovação do E-Social, eu queria demonstrar para vocês a importância da folha de salários, da tributação da folha de salários, dentro de tudo que é arrecadado no nosso país. Essa coluna em azul, que representa 43% de tudo que é arrecadado, é a tributação sobre bens e serviços. Então, aqui está falando dos tributos. O nosso querido ISS, o ICMS, o IPI, PIS e COFINS. Então, a maior base é essa, bens e serviços. A segunda maior base é a base que nós vamos estudar hoje, que é a base de folha de salários. A tributação sobre pagamentos que são realizados. A terceira base é a base de renda.
quarta base, propriedade, e a quinta, a base de transações. E a minha ideia aqui é comparar cada base dessa com declarações. Porque a revolução na tributação do Brasil se dá muito porque nós invertemos o papel em relação ao contribuinte. Ao invés do fisco fiscalizar o contribuinte, ele declara aquilo que ele acha que deve. Então, nós temos realmente um salto na arrecadação do Brasil a partir dos lançamentos por homologação. E aqui eu vou comparar aqui rapidamente, pegar as primeiras bases. A base da propriedade, ela tem a declaração da DOI, que é a declaração dos cartórios, declaração das operações imobiliárias, ou seja, o que ele está registrando, ele tem que declarar. Nós temos dentro do sistema do Imposto de Renda da Pessoa Física, nós temos um subsistema chamado GCAP, que é o sistema para registro do ganho de capital, e temos também, só para ilustrar aqui, a declaração das imobiliárias. São as declarações das atividades imobiliárias. No âmbito das transações financeiras, nós temos a declaração que as instituições financeiras enviam para a Receita Federal, chamada de MOF. E aqui, lembrando que movimentação financeira é entrar e sair. Então, se eu recebo R$5.000 e gasto R$5.000, eu movimentei 10 mil. O IOF também é uma forma de controle, você saber o quanto tem de IOF naquela operação. A declaração de operações liquidadas em moeda, ou seja, em dinheiro, uma forma de controlar as transações financeiras. E a nossa velha, querida, passada e renovada agora na discussão da reforma tributária, a CPMF. Então, veja que você tem uma relação de base com várias declarações. A terceira maior base, que é a base de renda, nós achamos que é só aquele programinha do imposto de renda que revela a grande declaração da fiscalização, mas, na verdade, existem outras declarações que formam um cruzamento em relação àquilo que o contribuinte declara. E acredito que nos próximos anos você já vai receber uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Você só vai validar se aquilo confere com o que você realmente recebeu ou não. Então, gravitando em relação ao imposto de renda, você tem a declaração das retenções, chamada de DIF, o próprio GCAP, o ganho de capital, a declaração em moeda, a declaração de tomada de serviço médico, então, se você toma ou se você presta, você deve declarar, e a declaração dos cartões. Então, tudo aquilo que se moveu no cartão de crédito, a Receita Federal recebe por informações vinculadas ao seu CPF. Então, você tem aqui uma base com pelo menos 6 declarações. E aqui nós chegamos à maior base do Brasil, que é a base de consumo de bens. Então, praticamente metade você tem aqui. E aí, imagine, eu poderia falar de um sistema novo, super complexo e super eficiente. Poderia falar de 2 sistemas contábeis que são estruturados de forma eletrônica, que é a escrituração contábil fiscal, o SF, e a escrituração contábil digital, o SD, que substituíram declarações anteriores, mas, para tentar demonstrar o número e o volume, eu faço uma homenagem aqui ao estado da minha colega de mesa. Eu represento aqui com o Balaio, o glorioso estado do Maranhão teve uma insurreição chamada de Balaiada, que mostra o quanto o nordestino ele tem essa característica de ser um povo insurreito, de sempre buscar a defesa dos seus interesses. É a terra de Zé Cabaleiro, foi um estado que foi uma referência no combate e o enfrentamento da pandemia, e é a terra do poeta querido meu, Ferreira Goulart. E aqui deixo para quem não conhece, o Cheiro de Divina, uma das coisas mais bonitas que eu vi alguém escrever. Enfim, nesse balaio, nós temos um monte de declaração. Você tem a declaração, a nota fiscal eletrônica de serviço, de comércio, o cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte, contribuições, bloco K, as retenções, declarações financeiras, compensação, é um balaio, um monte para uma base só. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte agora, em relação à folha de salários, até pouquíssimo tempo nós só tínhamos uma declaração, que é chamada declaração de CFIP. E o que poucas pessoas dão destaque é que essa declaração ela foi criada pela Caixa. E nós sabemos que a função da Caixa não é fiscalizar, não é constituir créditos tributários. João, mas houve sim um aprimoramento pela Previdência, sem dúvida. Tanto é que houve a unificação
a busca, a tentativa de otimização desse sistema CEFIP, que já enviava um conjunto de informações relacionadas à Previdência num sistema só. Mas aqui, esse é um pouquinho do momento em que eu revelo quase minha idade, eu revelo minha idade. Porque até 2007, eu já advogava nessa época, então, em 2007, nós tivemos um fenômeno chamado super receita. Até 2007, eu estou aqui errando a década, quando você começa a errar a década, é porque você começa a revelar a sua idade. Até 2007, você tinha dois grandes grupos de fiscalização. Quem fiscalizava a receita, as contribuições previdenciárias, eram a chamada receita previdenciária, e as contribuições do mercado interno, os tributos do mercado interno e aduaneiros, era a própria Receita Federal. Você tinha duas certidões e tudo mais. É a partir de 2007 que elas se unificam, mas me parece que elas continuaram, mesmo na lei unificadas, com sistemas separados. E por isso é que, somente agora, nos últimos 5 anos, é que nós temos a criação a percepção de que o sistema GFIP é muito falho, é muito antigo, é muito confuso. Inclusive, o enunciado 446 da súmula do STJ faz uma homenagem à GFIP. Quem tiver curiosidade, olhe lá nos precedentes, fala a discussão a natureza constitutiva da GFIP, fica aqui só o registro, mas isso vai ficar no passado, porque hoje a realidade inexorável é o E-Social. E se eu posso simplificar uma história longa e interessante, o E-Social ele é a unificação de outras declarações que eram informadas a órgãos relacionados à relação de trabalho. Então, você tem informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a Previdência, a Receita, a INSS e a Caixa Econômica. Tudo isso agora vai ser concentrado numa só plataforma, e a pergunta que eu vos faço é: o que nos espera? O que é que vem a partir disso? E eu já chego na segunda parte da minha apresentação, e eu acho que acho que nós podemos fazer afirmações ousadas. Afinal de contas, eu sou nordestino, o nordestino é de firme forte, e eu posso dizer que vem aí uma explosão do contencioso tributário para constituir créditos tributários sobre a folha. Uma explosão. Todas as vezes que há um aprimoramento da fiscalização, há um aumento do contencioso. E antes de eu apresentar minhas razões, porque eu acho que é o Marcelo Gleiser que diz que toda afirmação forte tem que ter razões igualmente fortes. E antes que eu apresente minhas razões, eu queria colocar todo mundo na mesma página. Eu sei que pessoas podem estar chegando aqui na nossa sala e não são tributaristas, podem até não ser diretamente associados à Folha. E aí eu queria colocar todo mundo na mesma página com dois pontos de um alinhamento conceitual muito rápido. A primeira pergunta é: afinal, o que é folha de pagamento? E eu posso tentar ilustrar o que é folha de pagamento associando a ideia ao regime geral de previdência social. Como nós sabemos, existem dois regimes, o regime próprio de previdência. E quando eu falo folha de pagamento, são os valores pagos a título e regidos sobre esse regime. Basicamente, para ilustrar, são 4 grupos. Ou seja, eu estou falando de todos os servidores seretistas, eu estou falando de todos os servidores temporários, estou falando de todos os servidores exclusivamente comissionados, porque quando ele é efetivo, está provido em cargo em comissão, ele recolhe, ele é tributado pelo regime próprio. E também, em alguns casos, prestadores de serviços na modalidade de pessoa física. Então, esse aqui é o grupo. E como todo município ele tem, em alguma medida, esses grupos, eu acho que a segunda pergunta é mais importante do que a primeira, porque muitos devem ter essa ideia. Agora, se eu não consigo enfrentar a segunda pergunta, pode ser que eu prejudique a minha explicação seguinte, então peço desculpas se estou sendo óbvio para os que já são experimentados na tributação da folha.
Quais são os tributos que incidem sobre a folha de pagamento? E aqui nós temos a mania, ou a característica do direito tributário em ter siglas, CPP e RAT. Mas esses são os apelidos das contribuições. CPP é contribuição patronal previdenciária, é um tributo que o empregador paga por contratar a mão de obra e ela tem uma alíquota de 20%. O segundo tributo é o tributo denominado apelidado de RAT, no passado era SAT, e o nome por extenso desse tributo é, o nome agora mais aprimorado, contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Se você quiser o nome mais bonitinho dele, é a GILRAT, que eles chamam de mais pela frente. E as alíquotas dessa contribuição serão variáveis de 1% a 3%, em razão dos riscos ambientais do trabalho. Se você tem uma atividade mais arriscada, você tem uma alíquota maior. Se você tem uma atividade que não tem tanto risco, será uma alíquota menor. O que está destacado com esse detalhe em vermelho é porque essas alíquotas são influenciadas por um fator chamado FAP, que é o fator acidental de prevenção, que eu vou falar já mais à frente. Inclusive, tem uma decisão recente do STF sobre isso. Então, duas ideias. Grupo do que a gente entende como folha de pagamento e as duas contribuições que incidem sobre aquilo que é pago àqueles grupos. Vamos dar uma olhada agora no tamanho do problema. A ideia de falar sobre esse assunto foi motivada porque só em Arapiraca, em 2020 e 2021, nós tivemos 6 autos de infração e eu ainda auxiliei, ajudei alunos e colegas em mais 8. Então, eu tive contato com 14. Então, isso aqui, um auto de 10 milhões, se eu estou falando aqui de 20, mais pelo menos 1%, estou falando de 1/5 da folha. Então, a fiscalização a cada 5 meses, você vai ter uma folha de pagamento inteira sendo autuada. E mais do que o principal, né? Nesse caso aqui, 200 e poucos mil, você tem multas e juros. Né? Nesse caso também, um outro auto de infração. Mas, enfim, quero mostrar para vocês que o problema é milionário. Então, se existir uma explosão desse contencioso, especialmente nos municípios que não têm tanta organização, especialmente porque para alguns municípios não, para vários municípios, para a imensa maioria dos municípios, a folha de pagamento é algo extremamente crítico, porque as informações são desencontradas. Eu vos apresento agora minhas 4 razões que me fazem acreditar nessa explosão do contencioso. A primeira razão é porque é um regime constitucional em construção. Para você ter ideia, a espécie contribuição, ela entra na nova Constituição sem a doutrina ter certeza de sua natureza tributária. E eu já vou ilustrar aqui a evolução e ilustrar o movimento legislativo e jurisprudencial. Mas se você tem um regime constitucional em construção, o infraconstitucional ele é instável. E se você tem um regime constitucional instável, você tem uma fiscalização confusa e você tem um déficit de informação para o sujeito passivo, para o contribuinte, o responsável. Então, o que é que você tem aqui? Muito problema, muita confusão, muita atuação e muito trabalho para a Procuradoria. E aqui, logo um detalhe, tem muito município que o auto de infração nem passa pela Procuradoria. A própria contabilidade recebe com medo do auto, já parcela. Então, é importante que, no dever de casa, o procurador saiba, olha, eu quero agora acompanhar os autos de infração que chegam. Mas, bem, para ilustrar essa ideia de regime constitucional em construção, só no plano legislativo eu elenquei 10. 10 emendas que mudam o regime constitucional das contribuições. Professor João, mas e o STF? O STF julga tudo e tributário também, gente. Então, somente na semana passada, depois de 20 anos, é que ele valida a tributação do FAP. Até a notícia está errada. Depois o jornalista me corrigiu, ele falou de SAT, mas é RAT aí, é GILRAT. Então, é impossível. Se o STF já está julgando algo que já mudou, o próprio FAP já mudou e ele está validando algo que ele vai ter que listar daqui a um tempo. E para conseguir entender o que eu vou falar agora, eu queria fazer 2 homenagens a 2 professores. O do lado da direita é o professor pernambucano chamado Lourival Villanova, nascido em Caruaru, que tem a famosa feira,
que tem o maior São João do mundo. Não sei se vocês sabem, mas no Nordeste nós temos 2 carnavais, um carnaval chamado de carnaval mesmo, e outro carnaval chamado de São João. Venham conhecer o Nordeste. E eu sempre digo, né, que primeiro descobri o Nordeste, depois inventaram o Brasil. Brincadeira, com receber críticas agora. Não vou mais estar no ano que vem, porque eu estou querendo ser separatista, nada disso. Eu sou brasileiro, amo o Brasil, mas amo também o Nordeste. Então, o da direita, o professor Lorival, estuda lógica jurídica, e ele foi professor do professor Paulo de Barros Carvalho, que é muito mais conhecido, professor da PUC, da USP, presidente do IBET. E o professor Paulo era fã do trabalho do professor Lorival. E foi a partir do trabalho do professor Lorival que o professor Paulo identificou uma estrutura lógica, que ele chamou de regra matriz de defesa tributária, que é basicamente a estrutura da tributação. E ele disse que toda regra de tributação tem 5 elementos. Um critério, não é elementos, desculpa. Ela é estruturada por critérios. O professor Paulo vai reclamar de mim, porque eu mudei a palavra. Mas, enfim. Material, espacial, temporal, quantitativo e pessoal, e ele vai reclamar mais ainda, porque eu vou simplificar em 1 minuto o que ele falou. Para dizer que, para você entender a tributação, você tem que saber sobre o que ela incide, onde você vai pagar, quando você vai pagar, quanto você vai pagar e quem vai pagar. Perdão, professor Paulo. Eu mudei as cores porque eu acho que a definição em relação às materialidades, ou seja, sobre o que você vai pagar, não tem nada certo. Nada certo, quando vai ver já. Em relação ao critério espacial e temporal, onde e quando, já há relativo consenso. Não tem desinteligência nesse ponto. Mas em relação ao quanto, ou seja, qual é a base cálculo, qual é a alíquota, está longe de achar um ponto comum. E em relação às responsabilidades e à posição do sujeito passivo, do contribuinte, você tem ainda algumas controvérsias. E aqui eu trago para vocês 5 ideias para defender o município. 5 ideias para impugnar os autos de infração. A primeira ideia, no tempo, é questionar a base. O STF tentou nessa ideia de abarcar tudo, definir a base de cálculo, só que ele utilizou um critério que não resolveu o problema. Ele disse, olha, tem que ser salarial e referível aos ganhos da aposentadoria, o que, se não for não salarial ou não referível, ou seja, ele chamou de indenizatório e compensatório, não pode ficar na base. E aí começou um desafio para conseguir definir e filosofias do direito do trabalho, do tributário, para dizer, não, isso é indenizatório, é salarial, é compensatório. E para ilustrar o problema, vou contar um conto do texto constitucional de férias, onde e aí começou uma avalanche das empresas, dos servidores, do próprio judiciário, tirando a tributação do texto constitucional de férias, porque dizia que ele não era salarial, ele era compensatório, porque era um esforço, era indenizatório. Nós tínhamos recurso repetitivo do STJ, definir essa matéria, decisões de 2 turmas, e aí o que acontece? Em agosto de 2020, o STF muda o critério de análise, ele trata, não, vamos falar agora de salarial, não, vamos falar de ganhos habituais, agora a ideia de habitualidade. E para que ninguém diga que eu não falei aqui do que eu entendo de hoje, a partir da interpretação do Fux e dos Barmendes, eu acho que ele indica 3 critérios. A verba tem que ser habitual, tem que remunerar o trabalho e tem que ter uma repercussão não linear. Não é equivalência, é não linear. Tem que ter alguma repercussão em relação aos ganhos de aposentadoria, porque esse critério aí está mais associado ao regime de previdência, né, os critérios de ser contributivo, de ser atuarial e solidário. Então, para ele questionar a base das duas, né, porque a base é uma só, né, da CPP e da Gilhat, você pode questionar o próprio cálculo da Gilhat. A Gilhat ela é calculada com dois critérios. O primeiro é a atividade preponderante, é a atividade, que está lá no CNPJ. Então, se você é uma construtora e tem muito acidente de trabalho, você vai ter o Gilhat aumentado. Só que esse é o critério objetivo, é pela atividade. Só que no cálculo da Gilhat também tem a questão do grau de acidentalidade subjetiva. O número de acidentes associados àquele CNPJ, aos benefícios que foram concedidos em razão de doença ocupacionais, dos vínculos da massa. Terceiro ponto. Estou preocupado com a hora, viu, presidente? Vamos lá, me corte, viu? Sempre dizem que se você quer falar muito, você vai ser professor, né?
A terceira ideia, questionar a metodologia de fiscalização. Se eu disse para vocês que o regime infracional é instável, você tem fiscalizações absurdas. Eu peguei uma auto de infração de um aluno meu que em momento algum, o fiscal chamava de município, era só empresa. Prazos curtos. Então, imagine, você tem, sei lá, uma massa de 3.000 vínculos e ele dá 3 dias para você apresentar a documentação. Isso é um absurdo. Cientificações inválidas. Aconteceu em Arapiraca. Arapiraca contratou um consultor, ele foi a Maceió celebrar um parcelamento, o autor disse, você é Arapiraca, toma aqui uma autorização. Brincadeira. Ou o prefeito recebeu em algum evento, ficou lá no gabinete e mandaram, aqui uma lembrança ao meu chefe, Roberto, 5 dias para a gente apresentar a impugnação. E o mais grave de tudo é arbitramento da Basical. Como a fiscalização do município, são muitos vínculos, com naturezas diversas, com volumes e afetação a áreas diferentes do município, é muito comum você ter a descentralização da informação e fiscal que não quer ter o trabalho de analisar a base, o que é que ele faz? Ele arbitra a base com base no balanço. E o CARF, que é a instância administrativa, já disse que isso é um absurdo. Arbitramento é algo excepcional. Quarta ideia, é que o auto de infração, ele olha o débito. Só que em várias fiscalizações, os auditores eles esquecem de contabilizar créditos, eles negam créditos. Então, em Arapiraca, por exemplo, nós conseguimos recuperar mais de 5 milhões em créditos que estavam alocados de forma equivocada na GFIP. E aqui você tem um problema, né? GFIP que não foi enviada da forma correta, GFIP que não foi unificada no município, foi por cada fundo mandando uma GFIP, aí você tem erros de toda a natureza. E, por fim, eu queria alertar para vocês multas. Percebam que, nesse caso aqui, a multa ela é maior do que o crédito tributário. Por quê? Porque, nesse caso, não foi Arapiraca, era um município onde a contabilidade, com medo da fiscalização, não entregava os documentos. Então, o que é que a fiscalização entendeu? Olha, estão embaraçando a fiscalização, vou aumentar a multa. E chegamos já encaminhando para o final, viu, doutora Fontenelle? Vamos agora para as oportunidades. O que é que o E-Social nos traz como vantagem? Primeiro, transparência. Vai tirar o grande segredo da folha de pagamentos, facilidade na coleta de provas para defesas judiciais, otimização do controle, memória informacional. Quando era só papel, você mudava a contabilidade, mudava a assessoria, o servidor se aposentava, você perdia todas as informações. Se você consegue ver o passado e o atual, você consegue projetar a folha. Isso nos municia para políticas e pleitos de aumento, de ajuste da remuneração e também a possibilidade de recuperação de créditos tributários. Um trabalho de 2 mãos, contabilidade e pagamento do município, buscando formas de reaver aquilo que foi pago indevidamente. E eu, como professor, é claro que não poderia deixar de apresentar um dever de casa. Então, o dever de casa, nossos colegas, atenção, peguem um caderno. Primeiro, amanhã você vai ligar para a contabilidade, vai dizer: contabilidade, você está acompanhando o cálculo do FAP? O prazo para impugnar termina dia 30 de novembro de 2021. Então, você tem que acompanhar isso. Segundo, você tem que verificar se o município já ajuizou. Eu recomendo aqui um mandado de segurança, mas você pode entrar com a sua relatória, pedir ação declaratória, se você quiser buscar descoberência, mas eu acho que é mais seguro um mandado de segurança preventivo para discutir justamente essa inclusão de verbas não salariais, não referíveis, na base de cálculo das PPI da Gilrad. Revisar argumentos de impugnações já apresentadas. Se você recebeu um auto, alegou os princípios totais, você traz a bandeira da verdade material e complementa a defesa. E, por fim, inspecionar eventuais parcelamentos dos autos. Se a contabilidade parcelou, você verificou que tem coisas erradas na autuação, você pode entrar com um requerimento administrativo na PGFN chamado PRDI, Pedido de Revisão de Dívida Ativa. Chegamos à parte final, convite. Eu tenho um projeto que ficou parado em razão do meu plano na coluna, né? Eu vou ser cirurgiado daqui a uns 10, 12 dias. Eu comento as teses que são firmadas em direito tributário. Como professor de BET, eu preciso dizer para vocês que o congresso de BET, que eu sou fã desse congresso, não é porque eu sou profissional, eu fui vários anos como aluno.
está em Black Week. Venham conhecer Arapiraca. Novembro tem uma feira literária. Venham conhecer a Promal. Eu tenho certeza que todos da Promal são muito, mas muito orgulhosos dos nossos resultados, da nossa carreira. Eu tenho certeza que se o presidente Vitor, ou o Ronald, ou qualquer diretor faz questão de contar a nossa história e tomar um café. E, se me permite, doutora Anne, venha conhecer também o Maranhão, venha conhecer uma das maiores belezas da terra, que são os Lençóis Maranhenses, a Ilha de São Luís, São José de Ribamar, e também vocês não saibam que tem um gênio. Fiquem nessa sala, porque a próxima palestra é do professor Fábio Santana, um gênio que eu conheci estudando na Itália, é a grande aposta da PUC no direito administrativo sancionador. E, desculpe o excesso do tempo, muitíssimo obrigado. Do professor João, vou chamar só assim, meu amigo. É um prazer realmente poder ouvir, só porque a gente tem uma programação, né? Só por isso eu não vou devolver a palavra e quebrar todos os protocolos. Mas, assim, que maravilha. Primeiro, me sentindo em casa mesmo, né? Com um colega com pensamentos assim, similares e com orgulho da nossa terra, do nosso Brasil, óbvio, e da nossa história de luta, né? De resistência. E resistência no tributário, né? Porque interessante inicialmente que, como eu falei, eu identifiquei demais que o João falou, que ele estava falando principalmente, imaginava, para os municípios menores, né? Menores que as capitais. E é isso, né? Nós somos, a ideia do Congresso é isso, é subsidiar toda a associação, todos os associados, né? E nós temos mais de 5.000 municípios, tantos associados ou que tenham oportunidade de ouvir, porque a gente tem hoje em dia a facilidade, né, da internet de passar isso, e eu acho essencial a gente utilizar isso para subsidiar, porque a gente precisa fortalecer nossos municípios, né? Quanto que eu olhei aquelas autuações, nossa, né? Realmente multas absurdas, e isso enfraquece, isso traz, por falta de conhecimento, que é um terreno pantanoso, né? A gente sabe, como falaste, os setores contábeis já quase que consideram aquilo como feito acabado, e a gente tem que parcelar e acabou, né? Assim, nem imagina que é possível ter erros, assim, algo que a gente precisa levar isso. Eu acho que tem que colocar, olha, sim, essa desinteligência, para não falar outra coisa, nas autuações da Receita Federal, sim, eles têm esse mamute, como houve ontem, quando eles se movimentam, destrói quase tudo, são muito grandes, são muito poderosos, mas, e por isso mesmo, obviamente, traz em si essa possibilidade da gente contestar, né? Eu fiquei só uma dúvida em relação àquele do Gilrat, do fator dos municípios de 1% a 3%, né? Dos municípios, não, desculpa, da possibilidade. Então, há uma espécie de consenso que, em relação aos municípios, seria 1%? O menor, a alíquota menor alíquota? Pois é. Esse é um dos problemas da tributação da Gilrat, né? A Gilrat é algo novo, tá? Ela vem sendo aprimorada, a estrutura da tributação vem sendo aperfeiçoada. Lembrando que era a SAT, depois virou RAT, e aí a discussão era só 1%, 2%, 3%, e era o critério só objetivo, então era proatividade. Então, se eu fosse uma empresa de construção civil e não ligasse para nada de prevenção dos acidentes, eu pagava o mesmo valor daquela empresa que cuidava de tudo. Então, raramente ela tinha um acidente. E ela foi aprimorada para criar justamente esse critério subjetivo agora, o critério do grau de acidentalidade. Então, quanto mais acidentes ou doenças ocupacionais estão associados àquele CNPJ, você vai ter um aumento justamente da Gilrat. O tema da fixação da alíquota é um problema. Por quê?
Primeiro porque nós vimos os grupos. Você tem contratados, temporários, comissionados e prestadores. Existe esse número de vínculos, ele vai variar a partir do município. E o critério atual é o maior número de vínculos naquela atividade. Você vai conseguir definir o que é atividade preponderante. Nos municípios, a maioria você tem servidores, por exemplo, que estão na área hospitalar, no serviço de saúde. Então você teria várias doenças ocupacionais. Só que onde é que está, na maioria dos municípios, o grande número de servidores? Na educação. Então, você não... Estou falando aqui de forma genérica, mas claro, você pode ter na saúde, pode ter outro lugar, a gente não está falando aqui, até porque não é servidor, a gente está falando aqui servidor efetivo, né? Está falando aqui de outro tipo de massa, certo? Então, não existe fórmula. Por isso que você tem que ligar amanhã aos colegas, ligar, olha, você está acompanhando o cálculo? Me dá o extrato. Você pode pedir o extrato dos critérios do FAP e você pode começar a discutir. E eu pensei aqui já, pensando no meu mundinho aqui de trabalho, que aqui, ao contrário, eu acho que a maior vai ser a contratação na saúde, mais do que até. Então, isso é um problema. Certo. Então, é aquela história, eu falando ontem, de inovar, né? Também adorei essa parte. Não sei se tu tiveste a oportunidade de assistir a palestra ontem, Magna, de abertura. Sim, ela falou assim, a gente inovar, muitas vezes nas procuradorias, a gente está trabalhando em inovar, fazer o mesmo, só que mais rápido. Verdade. Então, assim, tu trouxeste uma coisa mais prática para a gente inovar, inclusive se biscuir em algo que muitas vezes nem passa pelas procuradoras. Eu estou falando isso de capital, inclusive. Sim, sim. Porque eu acho, que a gente tem que entregar alguma coisa, né? Porque eu sou um cara muito prático. Eu acho que, às vezes, os nossos colegas... E eu sou um cara prolixo, eu gosto de análise, eu escrevo sobre filosofia. Mas, na nossa profissão, a gente tem que otimizar nosso tempo. Não é? E é algo mais caro na nossa vida. É o único bem não renovável do seu tempo. Pelo dinheiro eu consigo ser mais eficiente, ganhar mais dinheiro, mas o tempo, e no serviço público, é muito caro. Então, a gente tem que entregar aqui, e assim, a missão do Dr. Gustavo é um cara muito prático, e acho que essa foi a missão, espero ter conseguido alcançar. Então, para mim, foi assim, realmente um prazer, e agora, no encerramento também da minha parte, eu só tenho a agradecer primeiro a sua gentileza, né? Como eu falei, já senti uma sintonia na questão de como olhar, né? O mundo, como olhar os problemas, e a gentileza em relação a mim. Realmente, a gente tem anos, eu estou há 17 anos na Procuradoria, e assim, sempre nós tivemos muito orgulho, como eu sinto de vocês também em Alagoas, muito orgulho da Promal, como a gente tem muito orgulho da nossa associação local também, porque foi realmente o nosso escudo esse tempo todo, foi a nossa trincheira, e foi através dela que a gente tem conquistado muita coisa, e a gente sabe que, ao final e ao cabo, a gente tem uma procuradoria, os procuradores estruturados, a sociedade, né, está ganhando isso. Então, assim, não tem como agradecer a sua gentileza, típica aí desses colegas dessa cidade. Primeiro do Pernambuco, que é um estado que eu tenho um apreço especial, eu tenho familiares lá, passei muitas férias lá, ainda vou muito lá. Alagoas, que agora também há muito tempo mora no meu coração, e eu queria dizer, eu acho aí, a última vez que eu fui, Maragogi é o lugar mais lindo que eu já conheci, o mar mais bonito, e olha que, assim, graças a Deus já tive uma oportunidade de ver outros mares, então é maravilhoso, assim. Valoriza porque está aqui, próximo, a gente não precisa, às vezes, ir para Cancún, coisa nenhuma. Eu vou pedir aqui, vou pedir licença ao seu Valente, que ele imortalizou a praia de Boa Viagem com o Lavé de Ju, mas a orla mais bonita é a de Maceió. É a cidade, realmente, uma cidade, um brinco. Se você não conhece Maceió, se você não conhece Maragogi,
Por favor, não morra agora. Não morra agora. Não, tem que conhecer Maceió primeiro. Eu e aí, mais conheço... Não, conheço Maceió, graças a Deus. Também eu queria que vocês... Ano que vem, já estou aqui adiantando, nós vamos fazer um evento regional aqui em São Luís, da parte tributária, e que minha presidente, meu próximo presidente estão ouvindo, deve estar, meu Deus, ela já, toda vez eu já adianto, ela é ousada, mas vamos fazer sim. E vocês vão conhecer também uma orla preservada, sem arranha-céus, tapando o sol, tudo. Vocês vão ver também, aqui em São Luís, estamos com uma cidade muito organizada. Conheço bem São Luís também, tá? Trabalhei que bom. 2 anos por aí. E a gente tem orgulho de aumento de arrecadação, a gente sabe que tudo isso tem sido feito, graças a Deus, os gestores responsáveis dos últimos anos, e a gente tem a nossa parcela, os procuradores têm muito orgulho disso, como certamente os de Maceió, e você em Arapiraca aí contando essas 5 milhões para o município, né? Isso é uma coisa muito importante. Não, se eu posso dizer aqui, nós já anulamos mais de 57 milhões de reais. Aí. Claro, mas 5 e com pessoas de 200 milhões, e assim, um trabalho coletivo, né? Nós temos um super time lá, o Dr. Luiz, Roberto, um gênio, são 2 jovens, Tiago e Luiz, que lá nenhum auto a gente não imprimiu, nenhum auto. Recentemente, acho que o Luiz derrubou um auto de 18 milhões de FGTS e Tiago, semana retrasada, um de 5 milhões. Eu assim, só aplaudo e rendo meus aplausos, já estão convidados para vir aqui com esse workshop especial. Já está na minha mente aqui colocado. Então, realmente é só agradecimentos, um agradecimento, doutor João, especial, porque é um professor, eu sei que tem o prazer, né, em falar, em dar aula, mas está adoentado. Ele falou antes aqui que com muitos remédios, a gente sabe que essa questão, isso tira um pouco do nosso brilho, mas não tirou nenhum momento, e eu só agradeço a sua disponibilidade. O Bernardo já tinha elogiado, mesmo falado tanta coisa, e eu não poderia esperar outra coisa. Realmente, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela excelência no que colocou e da forma que colocou. Também, encerrando aqui, agradecer ao nosso presidente Gustavo, que é um orgulho, sabe, João, para a gente, como nordestino, claramente, aqui, que nós estamos hoje ufanistas aqui, mas, enfim. É um homem de uma acessibilidade. Eu já conheci o Gustavo há muito tempo, mas não imaginava, assim, o que ainda eu iria bater palmas para ele. É de uma sensibilidade impressionante em relação a qualquer tipo de valorização de raça, de gênero. Impressionante o que o Gustavo tem feito na história da MPM nesse ano, né, de quase um ano, tem nem um ano ainda de gestão. Impressionante mesmo. Valorização da paridade, ainda que para isso ele tenha que pagar um preço muito caro, sim, foi desde a composição. Então, assim, muito, muito. Meus aplausos mesmo, ele não imagina. Toda vez que eu tenho oportunidade nos grupos do WhatsApp, eu fico colocando isso, porque é realmente algo que, para mim, está sendo marcante e histórico. E a Thaisa querida, que é alguém também que um doce, competentíssima, e está tendo um trabalho, então, assim, tão grande, mas só tenho que aplaudir como você fez há pouco. Vamos encerrar da minha parte, né? Falou aqui dos nossos maranhenses. E eu falo também do alagoano, já que estamos aqui descendo as luas maiores para Promar hoje, e não Pernambuco. Nosso Graciliano Ramos, né? E quando tu me falaste, e a gente está falando aqui, a gente vê que, como eu falei, estamos ufanistas, porque é aquela frase, né? Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho viver sem paixões. Então, assim, eu não consigo também, eu vejo que vocês também não. Muito obrigada, e vamos continuar defendendo com paixão os nossos municípios. Obrigada a todos. A palavra é sua, se quiser encerrar. Não, só agradecer.
e parabenizar pela condução, pelo legado, pela defesa, por empunhar sua bandeira. Muita vida, muita saúde, e espero conhecer todos depois desse time, que eu acabei ficando só online. Aqui eu posso também dar minha contribuição presencial. Muito obrigada a todos também que estiveram aqui conosco, que vão nos ouvir em outras oportunidades, né, que vai ficar disponibilizado no YouTube. A gente se vê no próximo congresso presencial na bela cidade de Recife. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.